Boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, não comparecimento ao vereador Daniel José Oliveira, restante não presente. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Coloco o requerimento do vereador Pedro da Fonseca para a dispensa da leitura da ata em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador Pedro da Fonseca está aprovado por 8 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 8 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, Secretaria Administrativa, Tesouraria. Assunto: balancete da receita e despesa da Câmara Municipal de Salesópolis referente ao mês de agosto de 2012. Interessado, vereador Paulo Arouca Sobreira e outros. Assunto: moção número 009/2012, de congratulações ao Dom Pedro Luiz Stringini pela sua nomeação como Bispo Diocesano de Mogi das Cruzes. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, ofício número 023/2012. São Paulo, 17 de setembro de 2012. A Câmara Municipal de Salesópolis, vereador Paulo Arouca Sobreira. Entendimento à Lei Complementar número 101/00, responsabilidade fiscal de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal. As administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira. Ciente da importância da lei, com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com a municipalidade nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, apresentamos à Prefeitura Municipal, através de ofício protocolado, as seguintes informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48 e 60 da Lei 4.320, normas gerais para a elaboração e controle dos orçamentos, e artigos 4º, 5º e 48 da Lei 101/00, de responsabilidade fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Prestação de serviços da Sabesp. Valores nominais, realização, previsão, faturamento bruto, água e esgoto, acumulado, 135.290, de janeiro a agosto de 2012. Previsão de janeiro a dezembro de 2013, R$ 211.252,55. Faturamento bruto, água e esgoto, médio mensal, R$ 16.911,25. De janeiro a dezembro de 2013, R$ 17.604,38. Volume médio mensal faturado de água, 1.147 metros cúbicos. De janeiro a agosto de 2012. Previsão para janeiro a dezembro de 2013, 1.105 metros cúbicos. Valores atualizados. Posição em 31/8/2012. Estoque de débitos em aberto. Parcelamento de débitos em aberto, R$ 318.159,72. Parcelamento de débitos em aberto, R$ 17.196,36. Contas de água e esgoto suspensas em análise. Posição em 31/8/2012. Nenhuma.
Considerando os termos da Lei Complementar 101/00, que impõe à Sabesp responsabilidades no sentido do acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência providências para registro e empenho orçamentário das despesas comprometidas com os serviços da Sabesp no ano de 2013 e exercícios futuros, assim como equacionamento financeiro dos débitos que se encontram em aberto. Agradecemos a atenção que esta solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Para tanto, estaremos a seu inteiro dispor através do telefone 2681-3702. Atenciosamente, Márcio Gonçalves de Oliveira, Superintendente da Unidade de Negócios Leste. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer CFO número 039/2012. Assunto, ofício número 152/CGP. Encaminhamento, cópia de contratos, termos aditivos e rescisões amigáveis, referente aos meses de junho e julho de 2012. Autoria, Poder Executivo. Relator, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Senhor Presidente, examinando os documentos supracitados, encaminhados em atendimento à lei orgânica desse município e por não constatar nenhum item que mereça apontamento, solicitamos seja arquivado para que fique disponível aos demais vereadores desse legislativo que se interessarem no assunto. Eis o parecer, Sala das Comissões, 11 de setembro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer em 11 de setembro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque, secretária. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer CFO número 040/2012. Assunto, balancetes financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referente aos meses de abril e maio de 2012. Incluindo folhas de pagamento, demissões e rescisões de servidores e assessores. Autoria, Poder Executivo. Relator, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Senhor Presidente, examinando os balancetes financeiros supra, bem como após reunião com o nobre assessor contábil desse legislativo, verificamos que é indispensável aguardar a manifestação do Eclesiástico Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para então emitirmos o nosso parecer final e conclusivo. Eis o parecer, Sala das Comissões, 11 de setembro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer em 11 de setembro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque, secretária. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer CFO número 041/2012. Assunto, balancete financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de julho de 2012. Autoria, Poder Legislativo. Relator, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Senhor Presidente, examinando o balancete financeiro supra, verificamos que é indispensável aguardar a manifestação do Eclesiástico Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitirmos o nosso parecer final e conclusivo. Eis o parecer, Sala das Comissões, 11 de setembro de 2012. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer em 11 de setembro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereador Deise Aparecida Correia Duque, secretária. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, membro. Instância Turística de Salesópolis, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salesópolis, 18 de setembro de 2012. Ofício número 026/2012. Assunto, encaminha cópia de resolução. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei número 1139/93, encaminha para conhecimento de Vossa Excelência cópia da Resolução 002/2012, lista de candidatos inscritos para a seleção e eleição dos conselheiros tutelares, gestão 2013/2015. Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Delaine Castilho de Campos Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Sua Excelência, o senhor Paulo Arouca Sobreira, presidente da Câmara Municipal. A lista está à disposição para todos que quiserem estar fazendo vistas. Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional Penha, ofício número 0236/2012, São Paulo, 2 de agosto de 2012. A Sua Senhoria, o senhor Paulo Arouca Sobreira, presidente. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 19 de 7 de 2012 no valor de R$ 146.950, destinados a esse município referente à parcela do contrato número 0274.298-18/2008, assinado em 31 de 12 de 2008, no âmbito do programa Gestão da Política de Desenvolvimento, modalidade implantação ou melhoria de obra de infraestrutura urbana. Respeitosamente, Fernando Souza Ramos, gerente-geral, Agência Biritiba Mirim. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salesópolis, Secretaria de Administração e Pessoal, Salesópolis, 20 de setembro de 2012. Informação 281/2012 ADM. Referente, encaminha balancete da Santa Casa. Senhor presidente, estamos encaminhando a Vossa Excelência o balancete da Receita e Despesa da Santa Casa de Misericórdia Frederico Zanã, referente ao mês de junho de 2012, para análise e manifestação. Sendo só para o momento, apresentamos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Rodrigues Camargo Neto, secretário de Administração e Pessoal. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de 3 de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Salesópolis. Programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade. Ambulatorial e Hospitalar, competência 8/2012. Valor bruto R$ 108.457,95. Competência mês 8/2012. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Salesópolis. Programa Pagamento de PAB fixo. Competência mês 8 de 2012. Valor bruto R$ 30.156,83. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Salesópolis. Programa Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências. SAMU 192. Competência mês 8
2012. Valor bruto R$ 12.500. Competência, mês 8 de 2012. Terminada a leitura, concedo a palavra aos nobres edis inscritos. De acordo com o livro de inscrições, está com a palavra o novo vereador Pedro da Fonseca. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, aquele que nos assiste através da internet. Senhor presidente, vereadores, sobre a Sabesp, aí anunciado aqui pelo secretário da mesa, esse valor que é cobrado do nosso município, que é em torno aí, varia de 200, a mais de 300 mil reais que cobra do nosso município. A gente está para fazer o município está para fazer o contrato com essa empresa Sabesp, e a gente vendo esses valores, a gente sente, o município que é produtor de água, está passando essa situação porque não tem renda, porque os munícipes são obrigados a cuidar da água, dos mananciais, aquele que o Estado, em troca disso daí, dá muito pouco ao município, em troca do que o Salesópolis tem que cuidar, que é cuidar da bacia, que é a cabeceira do Alto Tietê, que é o município ser produtor de água. A gente vê o contraste, ao mesmo tempo, essa empresa que vem no nosso município, faz as barragens, pega essa terra, igual um exemplo, a barragem de Ponte Nova faz dos terrenos mais produtivos do nosso município, que era a pecuária e a lavoura, na época. E bem ou mal, se o dono da terra que queria, vendeu, não queria, o Estado veio, exonerou o produtor, mas assim, se ele quisesse pagar, muito bem, se não quisesse, ia encher de água a mesma coisa. Então eu não acho justo vir a empresa e o município tem que estar pagando esse valor, né? E dá muito pouco em troca. Então fica aqui essa indignação daquele que podia, né, nós vereadores aqui, no menos os munícipes, que podia cobrar, sim, mas eu acho que podia cobrar o serviço de esgoto, mas de água, nós que somos produtor de água, e está sofrendo isso daí. Então fica aqui, o município está para fazer o contrato aí com essa empresa aí, saber como ser feito esse contrato. Pode ser que não dá tempo para a gente passar nas nossas mãos aí, que vai rolar depois da política, mas fica aqui essa indignação desse vereador sobre esse descaso, desse parâmetro do nosso município ser produtor de água e estar pagando a essa empresa aí essa quantidade de dinheiro. O que eu queria dizer, senhor presidente? Solicito ao vereador Pedro Fonseca que assuma a presença para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o nobre vereador Paulo Arouca. Boa noite a todos, senhores vereadores, munícipes presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Apresento hoje uma moção de congratulação a Dom Pedro Luiz Stringini pela sua nomeação como bispo diocesano de Mogi das Cruzes, cuja sua posse
o 5º bispo da Diocese de Mogi das Cruzes. Deverá acontecer no dia 24 de novembro de 2012, às 16 horas, ainda em local não definido. Nosso homenageado possui uma rica biografia que começa em 17 de agosto de 53, data do seu nascimento na cidade de Laranjal Paulista. Com vocação para as questões religiosas, iniciou suas atividades na Igreja Católica ao ser ordenado como diácono pelo excelentíssimo Dom Luciano de Almeida, em 27 de abril de 1980, em São Paulo. Sua ordenação sacerdotal pela imposição das mãos do excelentíssimo Dom Paulo Evaristo Arnes, na época arcebispo de São Paulo, ocorreu em 9 de agosto de 80. A ordenação episcopal aconteceu em 10 de março de 2001, pelo então arcebispo de São Paulo, excelentíssimo Dom Cláudio Gomes, e foi nomeado bispo da Diocese de Franca no dia 30 de dezembro de 2009, tomando posse no dia 21 de fevereiro de 2010. O lema do seu brasão episcopal é: em resposta à tua palavra. Nosso homenageado possui uma grande cultura, fruto dos seus estudos superiores com as seguintes graduações: bacharelado em Letras na Faculdade Anchieta, em São Paulo, de 72 a 74, bacharelado em Teologia na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, de 77 a 80, mestrado em Exégese Bíblica no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, de 87 a 90, cursos e pesquisa para o doutorado em Sagrada Escritura na Pontifícia Universidade Gregoriana Roma, de 1994 a 1995. Dentre as várias atividades desenvolvidas pelo nosso bispo da Diocese, destacamos as seguintes: de 73 a 74, trabalho profissional como revisor dos textos do jornal O Estado de São Paulo. 75 a 76, trabalho missionário como voluntário leigo na Presália de Itacoatiara. De 1980 a 2000, como sacerdote na Arquidiocese de São Paulo. Exerceu os seguintes ministérios: 1980 a 83, pároco da paróquia de São Mateus Apóstolo, região episcopal do Belém. De 1984 a 86, reitor do Seminário de Filosofia, Santo Cura das Arquidioceses de São Paulo. De 87 a 90, estudos de mestrado com Exégese Bíblica em Roma. De 1991 a 2000, professor de Bíblia na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Atendimento pastoral nos fins de semana, no assentamento sem teto, no Jardim da Conquista, região episcopal de Belém. Cursos de doutorado em Roma, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro Tatuapé, em São Paulo. No último dia 10 de setembro, o senhor Núncio Apostólico do Brasil, Dom Giovanni de Anello, transmitiu ao nosso homenageado que o Santo Padre Bento XVI o havia nomeado como 5º bispo da Diocese de Mogi das Cruzes. E este recebeu a notícia com grande júbilo, respondendo positivamente, manifestando-se em seguida, expressou a sua gratidão ao Santo Padre pela confiança depositada na sua pessoa e no seu ministério episcopal. Que seja dado conhecimento dessa moção de congratulações ao homenageado Dom Pedro Luiz Stringini pela sua nomeação como bispo diocesano de Mogi das Cruzes, bem como a imprensa falada e escrita, para que, querendo, publiquem esta justa e merecida homenagem desse legislativo, que desde já o convida, o ora homenageado, a nos visitar quando teremos a grata satisfação e honra de recebê-lo em nossa Casa de Leis. Moção assinada por todos os vereadores. Então, é uma moção de congratulações pela nomeação. Adentrando a outro assunto, que se refere à renovação do contrato da Sabesp, andei fazendo um levantamento entre todas as áreas ou todas as cidades que o renovaram. O contrato de renovação, que tem a validade de 30 anos, já está vencido há quase 6 anos. Então, nós não estamos tendo um prejuízo momentâneo, nós estamos tendo um prejuízo há 6 anos. Pedi para o jurídico dessa casa, baseado em todas as informações que colhi em outras câmaras que
fizeram a renovação do contrato junto às prefeituras com a Sabesp e trouxe material suficiente para que fosse encaminhado ao prefeito uma minuta, onde determina todas as condições para uma renovação do contrato e que traga um benefício ao nosso município. Estamos no aguardo, estamos esperando que o prefeito tome a devida providência para que isso aconteça esse ano. A mais, é um gasto fora do comum que o município poderia estar tendo aí aplicado, revertendo em obras, revertendo em benfeitorias e melhorias para todos os loteamentos, para todas as localidades que se veem privados de um saneamento básico. Então, estamos cobrando, já foi enviado, e, se Deus quiser, porque a gente tem que depender mais de Deus agora, né? Que aconteça esse ano. Quanto à apresentação feita pela leitura dos dados de faturamento bruto acumulado, faturamento esse que a Sabesp é obrigada a estar informando todo ano, em atendimento à Lei Complementar número 101, responsabilidade fiscal de 4 de maio de 2000. Os parcelamentos, os débitos, isso é apenas o custo que é detalhado entre os órgãos da prefeitura, as escolas, prefeituras. Falta toda uma população, está encartada aqui em valores. Aqui não é o custo da população. O que a Sabesp ganha, ela ganha muito mais. Então, baseado nessas informações aqui, a gente tem pelo menos uma porcentagem do que eles lucram em nosso município. Sem contar o que eles mandam para fora, que nós somos realmente uma grande caixa d'água a nível de abastecimento. Só que essa ladainha, ela já se arrasta há 30 anos, porque o primeiro contrato foi feito há 30 anos atrás. Então, vamos ver se de uma vez por todas a gente tem algum benefício para a nossa cidade com essa renovação. Espero e peço ao prefeito que encaminhe com a máxima urgência, porque existem prazos para que isso aconteça. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Pediria ao nobre vereador que assuma a sua cadeira para continuar os seus trabalhos. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos então à ordem do dia. Conforme pauta anunciada, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei complementar número 01/2012. Comissão de Justiça e Redação, parecer CJR número 26/2012. Assunto: projeto de lei complementar número 01/2012. Institui o Código de Posturas do município e dá outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Aguinaldo Bueno. Senhor presidente, examinando o referido texto legal, constatamos que o mesmo preenche os requisitos de ordem legal e constitucional para sua regular tramitação nessa Casa de Leis. Eis o parecer, Salas das Comissões, vereador José Citrângulo, em 10 de setembro de 2012. Vereador Aguinaldo Bueno, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer em 10 de setembro de 2012. Vereador Aguinaldo Bueno, presidente. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro. Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, parecer COSPES número 015/2012. Assunto: projeto de lei complementar número 01/2012.
institui o Código de Posturas do município e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor presidente, referido projeto tem por objetivo estabelecer e atualizar as normas de posturas, o que é de suma importância ao município. Sendo assim, esta comissão nada tem a opor quanto à regular tramitação do projeto de lei em questão. Eis o parecer, Sala das Comissões, 18 de setembro de 2012. Vereador Pedro da Fonseca, relator. A Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde aprova e recomenda o parecer em 18 de setembro de 2012. Vereador Pedro da Fonseca, presidente. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, secretário. Vereador Claudinei José de Oliveira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 042/2012. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 01/2012. Institui o Código de Posturas do município e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor presidente, examinando o referido projeto de lei complementar, verificamos que o mesmo não fere as disposições de ordem financeira e orçamentária, razão pela qual recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, 18 de setembro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer em 18 de setembro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque, secretária. Vereador Vanderlão de Oliveira Gomes, membro. Terminada a leitura dos pareceres, coloco em única discussão o projeto de lei complementar número 01/2012, que institui o Código de Posturas do município e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Ninguém se manifestando, submeta a votação pelo processo nominal o projeto de lei complementar número 01/2012. Os vereadores favoráveis devem dizer sim, e os contrários digam não, à medida que forem chamados. Vereador Aguinaldo Bueno. Sim. Vereador Angelino Rodrigues. Sim. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Sim. Vereador Pedro da Fonseca. Sim. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Sim. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Sim. Vereador Vanderlão Oliveira Gomes. E essa presidência vota sim. Projeto de lei complementar número 01/2012 está aprovado por 8 votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. De acordo com o livro de instrução, está com a palavra o nobre vereador Vanderlão. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, munícipes aqui presentes, os munícipes que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, na semana passada tratamos aí a questão das lombadas e também recebi a resposta do requerimento número 100, na qual o secretário de obras me responde que a lombada próxima ali da entrada do bairro dos Buenos foi concluída. Está lá, vimos. Mas o que, inclusive, estamos indagando é quanto à forma que foi construída aquela lombada. Já que não houve o bom senso da administração em refazer o serviço que não está de acordo com a legislação, então, mais uma vez, estarei solicitando à Procuradoria Jurídica dessa Casa para elaborar um encaminhamento ao Ministério Público para que a Prefeitura adote as providências legais e coloque aquela lombada nos padrões conforme a legislação determina. Porque não é possível que a administração, o secretário de obras, que é engenheiro, não tenha visto que aquela lombada está totalmente fora de padrão, colocando a população em risco. Então, já que não há um bom senso, um acordo, enquanto nós já falamos aqui, já não é a primeira vez que eu subo nessa tribuna para falar dessa questão, mas também não há o bom senso de ir lá e fazer antes que precise incomodar o promotor público, já que não tem outra saída,
farei a minha obrigação como legislador, como vereador. Como somos aí os representantes do povo, então temos que fazer de acordo com aquilo que a lei determina. Senhor presidente, também com a publicação da reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor se manifestou que só publicaria o vídeo após o relatório final. E também, conversando aí com o assessor contábil, e que Vossa Excelência autorizou a divulgação do relatório final, mas não do vídeo. Não sei quais são os motivos, mas a população que queira aí tem um relatório final do nosso contador dessa casa, embora o presidente não autorizou a divulgação do vídeo, que eu solicitei desde o dia 5, e ele também não publicou, não sei quais os motivos, mas deve ter as suas razões. E, portanto, também o que cabia a esse vereador foi feito. Foi feita a reunião, foi elaborada aqui, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento estava presente, foi gravado, eu não solicitei a gravação, mas foi gravada a reunião, por isso que eu pedi a publicação do vídeo. Como Vossa Excelência não acatou a solicitação, cabe aí informar aos munícipes que o senhor também publicou o relatório final, mas não o vídeo conforme eu solicitei. Bom, senhor presidente, também, como já foi tratado na sessão passada, quanto ao problema aí ocorrido com os professores, o pagamento aí foi colocado no seu olerite e não foi depositado. E eu também deixei claro que ia aguardar até a data que foi prometida pela administração fazer o pagamento. Como não foi feito, já solicitei ao jurídico dessa casa que elaborasse aí uma petição, encaminhei os dados a ele. Amanhã estarei juntando também os olerite que foi apresentado por alguns profissionais que estão prejudicados e vou passar às mãos de Vossa Excelência para que seja encaminhada essa denúncia à Procuradoria Regional do Trabalho, porque não podemos ser omissos numa situação tão grave dessa. É direito do profissional. Aprovamos a lei e não está sendo cumprida, eu não vou ficar sentado na minha cadeira vendo as coisas erradas acontecer, os profissionais sendo prejudicados e eu olhando como se nada estivesse acontecendo. Então eu vou ler a denúncia aqui para que os professores possam aí saber da forma que eu estou denunciando, e se também houver uma forma ainda de acrescentar algo a mais, não foi protocolada, estarei protocolando amanhã cedo para que o presidente da Câmara adote as providências. Então aqui está, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Paulo Arouca Sobreira. Chegou ao conhecimento do vereador que a esta subscreve, lastreados pelos documentos em anexo, que o Poder Executivo não está pagando corretamente o salário dos profissionais da educação, e nenhuma justificativa para essa desídia foi apresentada. Tal fato não persistir, pois os professores necessitam receber corretamente seus vencimentos, não podendo o Poder Executivo deixar de pagá-los, pois sabemos que as verbas para o setor da educação são repassadas integralmente e sem atraso, o que torna injustificável o não cumprimento dos direitos desses servidores municipais. Assim solicita a Vossa Excelência, presidente desse Legislativo, imediatamente nos termos regimentais o encaminhamento desta denúncia e respectivos documentos que a instruem a Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região aos cuidados do Dr. Marco Antônio Ribeiro Tura, coordenador, e Gisele Alves de Oliveira, procuradores lotados no ofício de Mogi das Cruzes, localizado na rua Professor Leonor de Oliveira Melo, número 189, no Jardim Santista, em Mogi das Cruzes, responsáveis pela questão afetas aos direitos trabalhistas nesta região do Alto Tietê. Então amanhã estarei protocolando aqui ao presidente da Câmara, porque eu não vou também me omitir diante de um fato tão grave desse, onde vocês estão sendo prejudicados. E se hoje ainda a educação desse município persiste, mesmo diante das dificuldades, mas ainda podemos falar que temos uma educação de qualidade, são porque vocês levantam essa bandeira, vocês gostam do que faz e vocês amam os alunos que têm. Então não é justo que vocês passem por uma situação dessa e aqui, quem tem o poder de representar, ficar quieto e se omitir.
Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade aos inscritos, está com a palavra o novo vereador Pedro da Fonseca. Senhor presidente, novo vereador, faz de mim as palavras do novo vereador Vanderlon, que antecedeu. Não é justo, senhor presidente, a educação, que é uma pasta que todo mês vem o dinheiro certo para ser pago aos funcionários da educação. Então fica aqui essa indignação, juntamente aí com o trabalho do novo vereador Vanderlon, nós da Comissão da Educação, também junto com o contador e o jurídico dessa casa, estará fazendo a documentação que vai ser entregue na mão do novo vereador presidente Paulo, para tomar as devidas as providências através do encaminhamento desse novo vereador. Então, eu queria dizer também que fica aqui nós, vereador, junto com os professores indignados com o que está acontecendo, não só com a educação, com a saúde, que seria o tripé de um executivo que está tomando providência no nosso município, para estar indo nos mínimos das péssimas situações que está acontecendo, ele está na situação que está. Então fica aqui, mais uma vez, nós, vereadores, indignados com a atitude do Executivo. O que eu queria dizer, senhor presidente. Antes de finalizar, como eu fui citado até na questão da divulgação do vídeo de hora solicitado pelo vereador Vanderlon, eu fui bem claro e torno a dizer, não há o que omitir ou o que esconder nessa casa. Todos os documentos estão à disposição. É simples. Uma reunião onde o financeiro da prefeitura fala uma coisa e o financeiro dessa casa fala outra, eu pedi que fosse feito um relatório. Esse sim, um relatório onde se tem o entendimento de números, de valores. Não é discussão entre um executivo e o legislativo. Por isso que a casa tem um financeiro. Ele é pago para realmente ter conhecimento e poder alegar as condições, se são certas ou erradas, se são legais ou ilegais. Tanto o jurídico dessa casa quanto o financeiro. Então, eu autorizei no despacho que está aí, por gentileza. Empresta um minutinho, por favor. Autorizo a divulgação do relatório final, referente à reunião com a Secretaria de Finanças Municipal e esse Legislativo. Então, como se trata de números ou de alegações sobre diminuição de renda, então o que interessa é números. Realmente não houve aumento? Houve. Está publicado na íntegra na internet, para qualquer cidadão do município ou do país estar acessando. Isso sim interessa, porque o que interessa em relação a finanças são números. E lá está publicado. Autorizei a publicar na íntegra. A solicitação de Vossa Excelência foi em relação ao vídeo. Só que o relatório é um relatório contábil. Esse sim tem fundamento. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.